Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de desenho técnico. E na aula de hoje, o nosso exercício vai ser referente a mais um modelo prismático, onde além dos rebaixos que a gente já aprendeu a fazer, a gente vai fazer nele um furo passante e também um furo não passante. Ele é um pouquinho mais complexo do que o que a gente vem desenvolvendo até agora, mas também é um material, um trabalho tranquilo da gente desenvolver. Essa peça é um pouquinho maior. Ela tem, entre as suas proporções, as suas medidas, a altura de 5 centímetros, 10 centímetros na largura e 5 centímetros na profundidade. Então, como ela é uma peça maior e a gente está trabalhando aqui no A4, eu sugiro que vocês iniciem ela, tal como eu aqui, um pouquinho mais próxima da base, porque ela vai crescer bastante aqui para essa área. Então, a primeira coisa, como a gente já está acostumado, mais ou menos aqui, eu sei que tem um pouquinho de dificuldade de alinhar eles exatamente no centro, devido às medidas, mas nós vamos usar um pouquinho aqui mais para baixo o desenho, já que ele vai crescer para essa área. Então, eu começo traçando uma linha próxima de 5 centímetros e vou validar ela aqui com uma régua. Então, eu marco aonde seria o início e o final desses meus 5 centímetros. Com eles marcados, a gente dá a sequência. Aqui nós temos a informação que a profundidade dele é de 10. Então, de novo, uma linha próxima a 10 centímetros. A gente vai validar ela do 0 até o 10 e faz uma marca no 10. E a mesma coisa para o outro lado. Aqui são as nossas medidas básicas. Aqui nós temos 5 centímetros ou 50 milímetros. Eu faço o traçado um pouco maior para que eu possa ter essa segurança aqui ao validar ele. Então aqui eu encontro os meus 50 milímetros ou 5 centímetros de profundidade. O que eu preciso fazer nesse momento? Nós não precisamos então mais efetuar medições, é só fazer o fechamento do nosso desenho. Então temos a altura de 5, a gente tem 5 aqui e 10 aqui. Utilizando aqui o ângulo de 90 graus do esquadro, eu posiciono ele e vou fazer os traçados da altura e uma expectativa aqui semelhante aos 5 centímetros. A mesma coisa a partir dessa marca que nós fizemos aqui. Agora fica mais tranquilo para que a gente faça esse fechamento do nosso material. Nós temos essa marca aqui da altura e nós vamos dar sequência a partir dela para fechar o nosso desenho. Vamos posicionar ela bem certinho e fechar aqui. E a mesma coisa para o outro lado. O que a gente pode fazer nesses casos aqui? Ó? Ele me sobra um pequeno espaço, mesmo eu posicionando corretamente o meu esquadro. Isso é por quê? Porque a minha prancheta ela tem a régua fixa. Se nós tivéssemos uma régua aqui, uma prancheta com a régua paralela, ela poderia se deslocar. Eu, como não tenho essa prancheta para esse trabalho aqui em casa, apenas na instituição, então nós podemos utilizar aqui o apoio de uma outra régua, encostada aqui na base. Eu garanto que ela vai permanecer na mesma linha. E agora eu tenho um encaixe muito melhor aqui do meu material. E posso fazer essa linha da profundidade. Ele me faltou só um pouquinho aqui. Eu já vou corrigir isso agora. Prontinho. Agora o que nós vamos fazer? O fechamento da face de cima. Então, na sequência, o que nós precisamos fazer é efetuar o rebaixo que a gente tem aqui nessa área de cima. Então, nós temos a informação que ele tem 2 centímetros ou 20 milímetros de rebaixo nessa área e a profundidade dele aqui é de 60 milímetros ou 6 centímetros. O que nós fazemos então? Primeiro nós vamos marcar essas duas áreas. Aqui, ó, pegando ele do 0, eu venho até o 6 e faço a minha primeira marca da profundidade. E aqui eu vou marcar ele 2 centímetros de profundidade. Aqui eu vou marcar ele 2 centímetros. Então eu tenho a área já que eu preciso fazer o meu rebaixo. Com o meu esquadro,
eu vou fazer agora as marcações para esse acabamento. Então, partindo aqui do 2, eu vou vir até próximo do que nós temos aqui, ó, do 6. E ele aqui no 90 graus, eu encontro essas duas linhas. Eu já tenho definida a parte na qual vai ser removida na nossa segunda etapa aqui do desenho. Preciso finalizar, então, os traços. E é só utilizar o que a gente já tem marcado. Acabei de definir aqui a minha face. Eu tenho outra face aqui. Porém, ainda me falta essa parte que eu vou remover. Eu preciso de mais uma linha aqui e mais uma linha aqui. Então vamos em busca delas. Vou voltar com o meu apoio. A gente tem mais um traçado aqui. E agora só mais um. E este traçado, a gente precisa marcar ele utilizando o esquadro na vertical, para saber aonde ele vai iniciar. Ele vai descer exatamente até encontrar os 2 centímetros aqui da profundidade. Então, nessa área, nós traçamos mais uma linha agora, para poder fazer o fechamento dessa outra face. Prontinho. Aqui a gente já tem a parte que nós rebaixamos do nosso prisma. A próxima e terceira etapa é fazer a limpeza desse material, apagando as linhas que estão sobrando. Prontinho, podemos seguir para a quarta etapa. Na quarta etapa, nós vamos fazer mais um rebaixo nesse material. E ele vai se dar aqui nessa área. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é analisar as medidas. Então, nós temos a informação que esse rebaixo ele vai ter 20 milímetros aqui, mais 20 milímetros e 20 milímetros. E ele fica posicionado em uma divisão dessa área. Aqui nós temos 50 milímetros. Então, a primeira coisa é a gente marcar o meio dele. Então, eu vou posicionar a régua aqui. O meio dele vai ser 25 milímetros, ou 2,5 centímetros. Então, ó, partindo aqui do meu zero, com ele corretamente posicionado, 2,5 centímetros se dá aqui. Eu vou marcar ele um pouquinho mais forte do que eu marcaria normal para vocês poderem ver no vídeo. E eu tenho a informação que esse rebaixo ele tem 20 milímetros. Então, com o meio marcado, eu vou vir 10 milímetros para cá e fazer mais uma marcação, 10 milímetros para cá e fazer mais uma marcação. Então, as minhas áreas de marcação real aqui, que eu vou utilizar, são essas duas de fora. Logo, ele me sobra 15 milímetros aqui e 15 milímetros aqui. E dá o total de 50 milímetros. Eu tenho este meio e aonde é o acabamento onde eu realmente preciso fazer a marcação para fazer o rebaixo. Eu utilizo essas linhas para fazer o traçado. E já tenho essa primeira marcação aqui. O próximo passo agora é a gente fazer a profundidade aqui dele. A informação que nós temos é que ele tem 20 milímetros. Então, nós precisamos fazer um traçado próximo de 2 centímetros, de 20 milímetros aqui na profundidade. A gente já pode, inclusive, aproveitar e traçar os dois. Vou conferir a minha medida. E fazer a minha marcação em 20 milímetros. Agora eu posso fazer o fechamento. A quinta etapa, pessoal, é a gente compreender que como eu estou removendo essa área, por isso a gente chama ela de rebaixo,
eu vou conseguir ver mais uma face aqui e aqui. E essa área, ao ser removida, ela tem que ter uma profundidade aqui também. Eu vou fazer ela aqui para que vocês entendam isso corretamente. Como eu estou fazendo uma remoção, um rebaixo, eu preciso ter essa profundidade aqui. Já vou até apagar para que a gente possa ver com detalhes, ó. Isso acabou de gerar, na minha peça, mais uma face aqui. Eu entendo que eu tenho uma outra face aqui por trás e essa parte foi removida. Isso está faltando o que para a gente finalizar essa quinta etapa? Entender que aqui eu também tenho uma linha que desce, para fazer a definição exata dessa face. Então é só eu travar ele bem corretamente aqui neste meio e descer com uma linha. Logo, eu posso perceber que eu tenho uma face aqui e outra aqui. E a finalização da etapa 5 vem apagando essas linhas de sobra. Pronto, até aqui são técnicas que nós já usamos, já está alinhado ao que a gente aprendeu, e a gente inicia agora o furo que nós faremos aqui no meio dessa face. Então nós temos a seguinte informação, ele tem 10 centímetros de largura, 100 milímetros. Essa área tem 60. Logo, o que sobra para nós aqui é 40. Eu não costumo fazer essas anotações, mas para facilitar para nós aqui, eu vou lembrar que nós temos 60 milímetros aqui e a nossa profundidade é de 50. Eu preciso encontrar exatamente o meio dele, porque esse furo fica exatamente no meio. Então, o que eu faço? Eu vou medir o meio desses 60 milímetros, que é exatamente em 30. Ou 3 centímetros, e fazer uma marcação. Essas marcações, pessoal, vocês podem fazer de forma mais leve do que eu faço, aqui é para que fique mais fácil da gente perceber no vídeo. E aqui nós temos 5 centímetros, logo onde é a metade, 25 milímetros, 2,5 centímetros. Pronto. Agora, para que eu encontre este meio, eu vou voltar para o meu esquadro. Com ele corretamente posicionado aqui, eu vou traçar uma linha. Essa linha vai ser apagada. Então, a minha sugestão é que passe ela bem fraquinho. E a mesma coisa para o lado de cá. Aqui nós temos o meio dessa face. Entendam que essa face, ela passa aqui por baixo. Se eu quisesse mostrá-la para vocês, a gente não precisa fazer isso, mas a gente teria uma linha aqui, aonde essa face passa e se encontra com essa linha daqui. Ele não parece centralizado, por quê? Porque tem uma área aqui que nós não estamos vendo. Mas se fosse uma vista superior, a gente conseguiria ver exatamente. Então imaginem aqui, ó, uma linha passando, se encontrando com essa linha aqui. E ele está exatamente no meio. A informação que nós temos é que este furo tem 1 centímetro por 1 centímetro, e tem 10 por 10 milímetros. Então a gente tem uma forma bem fácil de fazer essa medição aqui. Eu vou posicionar a minha régua exatamente no meio e eu vou marcar para os dois lados. 5 milímetros para cada lado. Pronto, já tenho aqui 1 por 1. E a mesma coisa aqui. 5 e 5. Encontrando essas marcações, eu já vou ter as arestas corretas do meu furo passante. Vou traçar os dois. Em ambos os lados.
temos exatamente marcado já, então, o meio. Com essas arestas já tracejadas, já traçadas aqui no nosso desenho, a gente pode apagar as sobras. Inclusive aqui no meio. É então que a gente chega na definição de um furo passante ou não passante. Então, nós primeiro faremos aqui um furo passante. Para entender que a gente precisa dar essa sensação de profundidade, então é a mesma coisa que nós temos aqui. No ângulo que nós vemos, a gente vê essas duas faces. E aqui a gente precisa ver as duas faces também. Então eu vou traçar uma linha na vertical. Logo, está claro dentro desse meu desenho que eu tenho essas duas faces. Em uma vista planificada, eu poderia ver que ele atravessa até a parte de baixo, imaginem uma linha aqui, o meu prisma. Caso esse furo fosse um furo não passante, ele é simplesmente um rebaixo e nós temos mais uma face aqui, a gente precisa entender qual é a profundidade dele. Neste desenho específico, a profundidade vai ficar livre para vocês. Eu vou fazer um aqui com 4 milímetros, para que a gente possa ver ele melhor. Então eu faço uma marcação aqui, 4 milímetros na profundidade dele. Eu traço mais essas duas linhas. E eu apago essa linha que descia. Para melhorar um pouco o acabamento aqui. O que aconteceu nesse momento? Este furo ele já não atravessa a minha peça. Ele é um furo não passante. Para que vocês entendam aqui, nós temos essa face aqui e aqui a outra face. Então temos uma face e mais uma. Então esse furo não atravessa toda a nossa peça. Caso nós tivéssemos um entendimento melhor dessa profundidade, a gente pode imaginar que este furo ele vem até essa parte aqui. Ele só tem um pequeno rebaixo dentro dessa área. Isso seria um furo não passante. Diferente do que nós fizemos anterior, que era um furo passante que vinha até a base da peça. Então, pessoal, esse é o exercício de hoje. Esse é o objetivo que nós esperamos. Para finalizar, nós fazemos o acabamento nele com a lapiseira 07, para que ele tenha um traço mais forte, mais bem acabado, dentro dessas medidas, tá legal? Um abraço, pessoal, a gente se vê em breve.